Eu estava arrasado após 3 noites de sofrimento físico e perturbações mentais. A última havia sido a pior, e fora um corpo exausto e uma mente entorpecida, apesar de extremamente sensível, que levei a minha igreja favorita para curar, pois eu tinha lido O Rei de Amarelo. Nasce o sol e logo se acolhem e se deitam nos seus covis. O Monsenhor recitava seu texto em voz calma, olhando do alto tranquilamente para sua congregação. Meus olhos se voltaram, não sei porquê, na direção da outra extremidade da igreja. O organista estava saindo de trás de seus tubos e indo embora pela galeria, e eu o vi desaparecer por uma portinha que levava a uma escada que, por sua vez, desce direto para a rua. Era um homem magro, e seu rosto era tão branco quanto sua casaca era negra. Já vai tarde, pensei. Com essa sua música doentia, espero que seu ajudante toque o solo final. Com um sentimento de alívio, uma sensação profunda e calma de alívio, virei-me outra vez para o rosto sereno no púlpito e me acomodei para ouvir. Ali, finalmente, estava a tranquilidade mental que eu buscava. Meus filhos, disse o padre, há uma verdade que é mais difícil de todas para a alma humana aprender, que ela nada tem a temer. Ela não consegue ver nada que lhe pode fazer mal verdadeiro. Doutrina curiosa para um padre católico, pensei. Vamos ver como ele vai se reconciliar isso com os pais da igreja. Na verdade, nada pode fazer mal à alma, prosseguiu ele, e em seu tom de voz ainda mais tranquilo e claro. Por quê? Mas eu não ouvi o restante. Desviei os olhos de seu rosto, não sei porquê, e busquei o outro lado da igreja. O mesmo homem estava saindo de trás do órgão e passando pela galeria pelo mesmo caminho. Mas não houvera tempo para que ele voltasse, e se tivesse voltado, eu sem dúvida o teria visto passar. Senti um leve calafrio, um aperto no coração e todavia suas idas e vindas não eram assunto meu. Olhei para ele, não consegui afastar os olhos de sua figura negra e seu rosto branco. Quando ele estava exatamente à minha frente, virou-se do outro lado da igreja e dirigiu um olhar de ódio intenso e mortal. Nunca vi um olhar como aquele, e por Deus que não tornasse a ver. Então ele desapareceu pela mesma porta, qual eu o vira partir, menos de 60 segundos antes. Sentei-me e tentei organizar os pensamentos. Minha primeira sensação foi parecida com a de uma criança bem nova, quando sofre um machucado grave e toma fôlego antes de começar a chorar. Descobri-me, de repente, objeto de tal ódio era estranhamente doloroso. E aquele homem era um completo desconhecido. Por que ele me odiaria tanto? A mim, que ele nunca vira antes? Naquele momento, todas as outras sensações se misturavam nessa única pontada. Até o medo subordinava-se ao pesar, e naquele momento eu não tive dúvida. Mas no instante seguinte comecei a raciocinar e uma sensação de incongruência veio em minha ajuda. Como já disse, a São Barnabé é uma igreja moderna. É pequena e bem iluminada, dá para vê-la praticamente toda de uma só olhada. A galeria do órgão recebe uma forte luz branca de uma série de janelas compridas no cleristório que nem tem vitrais coloridos. Como o púlpito fica no meio da igreja, quando eu estava virado para ele, era impossível que algo se movesse no lado oeste sem atrair meu olhar. Quando o organista passou, não foi surpresa alguma vê-lo. Eu tinha apenas calculado mal o intervalo entre a primeira e a segunda idas. Ele havia entrado da última vez pela outra porta lateral. Em relação ao olhar que tanto me incomodara, isso não existira. Eu era um tolo nervoso. Olhei ao redor. Que lugar aquele para nutrir horrores sobrenaturais? O rosto franco e razoável do Monsenhor, seus modos contidos e gestos naturais e graciosos, não seriam um pouco desestimulantes para a noção de um mistério horroroso? Olhei acima de sua cabeça e quase ri.
A dama esvoaçante sustentando um canto da cobertura do púlpito, que parecia uma toalha de mesa em tecido de damasco com franjos, em um vento forte. Na primeira tentativa de um basílico chegar lá, em cima da caixa do órgão, aquela mulher apontaria seu trompete de ouro para ele e sopraria e acabaria com sua existência. Ri sozinho dessa fantasia, a qual, naquele momento, achei bem divertida. E fiquei ali, sentado, rindo sozinho de tudo mais. Da velha arpia na entrada da área gradeada, que me fizera pagar 10 centavos por minha cadeira antes de me deixar entrar. Ela parecia mais um basilisco, disse a mim mesmo, do que meu organista de expressão anêmica. Da senhora idosa de expressão grave, até sim, é claro, do próprio Monsenhor, pois toda a devoção tinha desaparecido. Eu nunca tinha feito algo assim na vida. E naquele momento sentia desejo de escarnecer. Em relação ao sermão, eu não conseguia ouvir nenhuma palavra dele por causa do retinir em meus ouvidos.